dia. Tudo bem, gente? Vamos iniciando. Recado em relação à semana que vem, não haverá quarta do conhecimento, tá? Semana que vem teremos a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, que já está divulgada na intranet, a programação está lá. Então, como o pessoal da CIPA faz bastante uso aqui do auditório para as atividades da CIPAT, então nós cedemos o auditório para os colegas da CIPA realizarem esse evento. Então, na semana que vem, então, não haverá palestra. Aliás, por volta desse horário, estaremos todos nos preparando para evacuar o prédio, inclusive. Quarta-feira que vem, às 11 horas, tem evacuação do prédio. Tá? E na semana seguinte, a semana que vem, também não teremos, por conta de um conflito com um evento importante, aí, onde tem muitos colegas nossos da área de desenvolvimento que participarão, que é a famosa Conferência do Desenvolvedor, né, TDC. Ele inicia no dia 5 de dezembro, 5, 6, 7, 8 de dezembro, que vai acontecer lá na Uniriter. E isso leva bastante público, né, daqui para participar dessa conferência, então fica um pouco conflituoso a gente fazer também palestra, né, principalmente se for da área técnica para a área de desenvolvimento, né, com tanta gente fora participando desse evento, porque além do pessoal que sai, né, obviamente os colegas que estão aqui ficam também mais assoberbados com o trabalho, então também não tem condições de descer para assistir uma palestra, então a gente acha que é melhor não realizarmos palestra quando temos as situações assim de conflito. Então, passaremos 2 semanas em sequência sem termos o nosso evento aqui. Tá bem? E já estamos próximos de terminar o ano, né? Logo, né, já estamos em dezembro, já estamos encerrando o ano. Nós já estamos preparando para 2019, tá? Já estamos trabalhando na agenda de palestras para o ano que vem. Se vocês têm sugestões, podem encaminhar para o e-mail da Quarta do Conhecimento, tá? Que a gente já está organizando a agenda do ano que vem, tá? E a contribuição de todos é muito importante. Aliás, a gente realiza, né, a Quarta do Conhecimento com a colaboração de vocês também. Bom, para hoje temos a participação do Tiago Teixeira, que é consultor da RCI, está trabalhando no momento aqui com a Procergs, né, no projeto de rede de inteligência do governo, provavelmente conhecido de muitos de vocês. E o assunto do Tiago é ciência de dados, vai falar sobre ciência de dados na prática, que é um assunto também que tem despertado, acho, bastante interesse de muitos colegas, muitos já estão, inclusive, buscando capacitação, né, através da Universidade Corporativa, estão fazendo cursos, né, nessa área, né, e outros estão mais curiosos ainda para saber mais um pouco a respeito desse assunto. Então, acho que vai ser bastante interessante e bem importante o momento de trazer esse assunto para discussão aqui, esclarecimento de dúvidas em relação à ciência de dados, né? Então, quem está aqui na plateia que quiser depois perguntar coisas para o Tiago, tu te importa que te interrompam no início, durante? Não. Pode ser? Por favor. Tá. Solicite o microfone para nós, tá bem? E o pessoal que está acompanhando ali, a Sara está monitorando o chat, encaminha então as perguntas através do chat. Certo? Então tá, boa palestra, Tiago, palavra contigo. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite da equipe da Procergs. Esse convite nasceu enquanto a gente estava trabalhando no projeto da rede de inteligência. Eu acho que foi bem importante porque a gente vai poder trazer na prática a experiência que a gente está vivendo, né, um pouco da experiência que eu vivi aí ao longo desses anos como consultor nessa área, para dividir um pouco de conhecimento com vocês, tá? Eu gosto muito que as palestras, que as minhas apresentações sejam mais interativas possíveis. Então, vocês vão me ajudar bastante a seguir a apresentação com as dúvidas que vocês vão ter. Eu tentei montar um material aqui bastante conceitual, a gente não vai entrar muito em tecnologia, tá? Para a gente poder colocar os pés no chão do que é ciência de dados, onde ela se enquadra, como que a gente usa na prática mesmo e tirar um pouco de enfeite que a gente vê aí no mercado sobre isso, tá? Então, se eu me apresentar um pouquinho, eu gosto bastante desse slide aqui, porque ele fala bastante o objetivo da ciência de dados, né, que é os dados têm uma melhor ideia. Então, a gente muitas vezes tira conclusões empíricas sem usar dados, e a ciência de dados vem ajudar nesse sentido. Então,
por isso que eu usei essa imagem. Tá? Me apresentando um pouquinho, meu nome é Thiago Teixeira, né? Eu trabalho na RCI Consulting. Esse ano, faz 20 anos que eu trabalho nessa área. Então, desde 98, outubro de 98, que eu trabalho nessa área. Conheço alguns de vocês desde essa época, né? Então, a gente já tem uma boa relação com empresas de governo e com diversas empresas privadas, né? Então, já trabalhei com grandes empresas privadas aqui do Brasil, fora do Brasil também. Tenho trabalhado muito forte com alguns estados, né? Então, a gente tem prestado consultoria, a RCI tem prestado consultoria aqui para o estado do Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia, são estados que atualmente a gente tem projetos e está atuando diretamente. Tá? Então, a ideia é poder trazer um pouquinho dessa experiência prática para vocês, exemplificando os casos que a gente teve em todos os estados e como isso está caminhando aqui dentro do estado. Tá? Então, a primeira coisa, peguei essa foto do arquivo de vocês, que eu acho que é importante a gente conceituar. Então, ciência de dados não é nada novo, né? Então, a gente fala hoje, o assunto é muito... tem muita gente falando, né? Um assunto importante, mas não é algo novo, não é uma tendência nova, não é uma tecnologia nova. Ciência de dados nasceu, na verdade, o conceito nasceu de um artigo que foi publicado por John Tukey em 1962. Tá? Então, a gente está falando aí de 50 anos de história relacionados a coleta de dados, armazenamento de dados, tratamento de dados e análise de dados. Certamente vocês têm uma experiência muito grande nisso, né? Então, todos vocês têm trabalhado com sistemas para coletar os dados, têm trabalhado com sistemas de informação também, e viveram um pouco dessa história, né? Então, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: a gente não está falando aqui, ciência de dados não é um assunto novo que veio do Vale do Silício para cá mês passado e agora todo mundo está indo para essa onda. Não, a gente vem de uma evolução histórica que foi evoluindo junto com os dados. Se a gente for lembrar, né, em 1960, eu peguei essa foto aqui do arquivo da IBM, né? Alguém sabe o que é isso? Um drive fit? Um HD. Esse é um disco, né, com uma incrível capacidade de 5 milhões de caracteres, que são 5 megabytes. Né? Então, esse disco foi lançado pela IBM em 1958, aproximadamente. Então, nessa época, imagina como que a gente tinha que lidar com análise de dados. Que tipo de análise de dados que a gente precisava fazer nessa época? Né? Já nessa época, a gente conseguia... já tinham pessoas que estavam pensando nisso. Né? Já tinham pessoas que estavam pensando como analisar os dados com este volume de informação. Né? Então, essa informação aqui é importante porque vocês vão poder depois associar elas a problemas que vocês vivem e que a gente vive até hoje, né? Que é coletar, armazenar e tratar esses dados. Então, esse disco aqui de 5 megabytes, ele foi evoluindo. Né? Então, isso aqui é mais ou menos na época, nos anos 80, final, começo dos anos 70, anos 80. Tá? Certamente, talvez alguns de vocês aqui trabalharam já com essa tecnologia. Então, assim, nessa época a gente estava falando aí um disco de 1 gigabyte, já era um volume muito grande de informação. Já nessa época, no começo dos anos 80, a gente já tinha banco de dados estruturado, já tinha banco de dados relacional, né? Então, foram tecnologias que foram criadas, a IBM ajudou muito nisso, né? No começo dos anos 80, ela criou o DB2, ainda na plataforma mainframe, depois foi evoluindo para a plataforma baixa com a ajuda da Oracle,
E, no final dos anos 80, a gente chamava o termo de análise de dados de Knowledge Discovery in Database, ou KDD, né? Então, talvez alguns de vocês devem ter ouvido esse termo. Ele não era muito conhecido nessa época também, não era altamente difundido, porque o principal objetivo nessa época era coletar os dados. Bem, esse termo, eu acho essa foto bacana aqui, né, mas eu também vivi, nesse ano ainda não estava efetivamente no mercado de trabalho, mas eu comecei a viver o mercado de trabalho nessa época aqui. É interessante que a gente já teve épocas aqui que o data center era assim, né? Então, a gente começou da estrutura da plataforma alta, mainframe, tudo concentrado, a plataforma distribuída com um monte de computadores, só que eram basicamente um monte de desktops que estavam interligados, né? E a gente teve muito problema em relação a isso. Mas a gente aqui, eu trouxe esse conceito por quê? Porque na época dos anos 90, a gente começou a ter a distribuição dos dados. Os dados começaram a não estar armazenados em um único local, em um único disco, e eles começaram a estar armazenados em vários sistemas e de várias formas. Então, a gente não tinha mais somente um banco estruturado para coletar esses dados, a gente tinha dados que começaram a vir da internet, né? Em 95, se eu não me engano, foi quando nasceu o VRS até aqui no estado, né? Por iniciativa da Procergs. E a gente começou a ter dados não estruturados que estavam armazenados também nesses sistemas ainda rudimentares em termos de processamento distribuído de dados. Tá? Então, nessa época, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o termo que antes era KDD, né, que era basicamente relacionado a dado estruturado, ele foi evoluindo para data mining. Então, a gente, aí em 98, 99, começo dos anos 2000, a gente já trabalhava com algumas ferramentas de data mining, né? Talvez aqui alguns de vocês devem ter ouvido falar em Fortot, umas ferramentas que nasceram nessa época e já trabalhavam com esse conceito de mineração de dados, né? Então, nesse caso, a gente precisou muito tratar não só esses dados estruturados, mas também começou o desafio dos dados não estruturados. E também nessa época começaram a nascer os sistemas de armazenamento de banco de dados para analytics, para o que a gente chama de banco de dados de data warehouse, né? Então, também peguei essa foto do arquivo de vocês. Então, no começo de 2013, na verdade, tá, o termo ciência de dados, ele começou efetivamente a ser um termo massiva, mais que as pessoas começaram a ter mais procura. Tá? Então, em 2013, praticamente todas as empresas ou órgãos de governo já estavam trabalhando com sistemas de data warehouse, já coletavam seus dados, já tinham seus dados coletados em sistemas transacionais e armazenavam esses dados em uma base própria para isso, que é a base do data warehouse. E em cima do data warehouse, a gente começou a ter sistemas de BI, que hoje ainda existem, né, que ainda são muito utilizados e essenciais para a grande maioria das empresas, que ajudaram a tomar decisões em cima desses dados essencialmente estruturados, né? Então, quando a gente está falando em data warehouse, está falando em BI, a gente fala essencialmente em dados estruturados. Tá? Isso é uma prática comum e continua sendo uma prática comum nos dias de hoje. Tá, mas então por que o termo ciência de dados, né? Então aqui eu tenho um gráfico que mostra isso a partir de 2013. Né? Esse termo começou a ser mais procurado. Então isso aqui são a quantidade de buscas que são feitas em relação ao termo ciência de dados. Então vocês notem que de 2013 até aqui a popularidade desse termo aumentou muito, né? Então, hoje, esse gráfico vem até o começo do ano 2018, a gente percebe que, tanto no mundo quanto no Brasil, a procura pelo termo, pela ciência de dados, é algo bastante importante. Tá? Tá, mas e por que a ciência de dados agora começou a ser importante?
começou a ser importante porque hoje a gente não tem mais só dados estruturados, a gente está coletando dados não estruturados e a gente não está mais falando só de sistema analítico, sistema de BI, a gente está falando de Big Data, né? Então, hoje, né, a Procergs, a gente está trabalhando num projeto junto com a equipe aí da Procergs, né, da equipe de infraestrutura, da rede de inteligência, trabalhando em montar um cluster de Big Data para o Estado. Teve um investimento considerável do Estado nessa plataforma para que a gente conseguisse ter uma tecnologia que fosse escalável até centenas de milhares de nós, tá? E pudesse tratar dados estruturados e não estruturados na casa de petabytes de dados. Então, hoje, um sistema que a gente chama de Big Data, ele traz desafios que são muito diferentes de sistemas transacionais com 5 megabytes de dados que a gente tinha no começo dos anos 60. Então, os conceitos nasceram há muito tempo. Esse conceito nasceu há muito tempo, mas ele começou a se tornar cada vez mais necessário com a massificação dos dados. Então, hoje, vocês devem ter assistido diversas palestras aqui na quarta-feira, falando da importância de dado, o quanto dado a gente vive na era dos dados, né? Esses são termos que já são de conhecimento de todos, né? Então, a gente vê muito associado a esse crescimento de dados a busca das empresas e tanto empresas públicas quanto empresas privadas de uma maneira de tratar esses dados de uma forma mais automatizada, né? E aí que a ciência de dados começou a ter um papel mais importante, tá? A gente hoje não tem mais uma capacidade de tratar esses dados se a gente não usar a ciência de dados, tá? E eu acho que o principal ponto vocês terem em mente é que esses sistemas de Big Data, comparados com os sistemas de Data Warehouse que a gente tinha antigamente, é que eles têm capacidade de processar dados não estruturados. Então, essencialmente, essa é a principal diferença, tá? Bacana. Mas, com esse crescimento de dados, a gente tem desafios que também aumentam, né? Os nossos desafios aumentam na proporção dos dados. São desafios muito parecidos, que a gente tinha antigamente, mas numa proporção muito maior. Primeiro é qualidade de dados. Então, desde quando vocês faziam um sistema, nos começos dos anos 60 até hoje, a gente necessita de uma pessoa do outro lado para alimentar esse sistema, ou de uma automatização para coletar esse dado, e tratar esse dado com qualidade é essencial para que a gente possa tomar decisões com qualidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas se a gente tiver dados ruins, as decisões vão ser ruins. Então, é importantíssimo parte de tratamento e qualidade de dados. Outro ponto que é importante não adianta a gente ter dados com qualidade se eles não são atualizados, né, com a frequência que a gente precisa. Então, as empresas necessitam que os dados sejam atualizados na frequência que o negócio acontece. Então, se é um dado em tempo real que eu coleto um sensor, tem que ter capacidade de fazer isso. A outra questão é que, quando a gente tinha um sistema centralizado, né, em uma grande plataforma, a gente tinha um maior controle disso. A gente conseguia, de certo modo, saber tudo o que estava acontecendo naquele grande equipamento, né? Hoje em dia, com sistemas distribuídos, isso se torna muito complexo. São muitas integrações sistêmicas, é muito ponto de falha que existe, e tudo isso traz complexidade do ponto de vista de infraestrutura, rede, servidor de baixa, servidor de alta, tudo isso traz uma complexidade muito grande e ainda relacionada à escalabilidade. Então, eu tenho que ter capacidade de crescer minha plataforma à medida que os meus dados vão crescendo. Hoje eu não posso comprar um disco de 5 megabytes e esperar que esse disco vai me durar 10 anos. 1 petabyte hoje, se a gente assistir esse vídeo daqui a 10 anos, a gente vai estar rindo que 1 petabyte vocês vão ter no bolso. Então, como criar sistemas que vão ser escaláveis para suportar esse volume de dados que vem aumentando drasticamente,
Tá? Então, infraestrutura é um desafio bastante grande. Governança é um desafio maior ainda, né? Então, esse mundo de dados nos traz a necessidade de saber quem que está acessando o dado, se pode ou não acessar, quando ele pode acessar, da onde vem o dado. Isso tudo são desafios que vocês precisam ter no momento que a gente está trabalhando com um projeto de ciência de dados. Porque se a gente não souber da onde, como e como esse dado foi tratado, a gente não vai poder garantir a qualidade e a gente não vai poder garantir que o nosso modelo estatístico que foi gerado através da ciência de dados tem qualidade. Tá? E por último, mas na minha opinião mais importante, que eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, é dar conhecimento para as pessoas, e eu gosto de fazer isso de uma forma simples, sem desmistificar, desmistificando, na verdade, o assunto, né? Não trazendo uma complexidade muito grande, porque as pessoas precisam entender que aquilo que a gente está fazendo, que a ciência de dados, é um conhecimento que vocês já têm, vocês já adquiriram ao longo dos anos de trabalho, vocês já têm aqui na empresa, vocês têm alguns pontos que precisam ser inseridos junto dentro dessa equipe, né? E esse principal papel que a gente vê é o papel do cientista de dados. E a ideia é discutir aqui como que é a formação e o que essa pessoa precisa ter para chegar a ser ou ser nomeado, ou ter o título, ou, enfim, trabalhar com ciência de dados dentro da Procergs, dentro do Estado. Tá? Então, o desafio de pessoas é um dos mais importantes aqui nessa jornada de ciência de dados. Tá, mas afinal, o que é ciência de dados? Então, eu vi que ele vem evoluindo de knowledge de um conceito dos anos 60, de análise de dados, depois evoluiu para um conceito de KDD, depois evoluiu para um conceito de mineração de dados, e agora todo mundo chama isso de ciência de dados. O que isso tem de diferente e por que todo mundo está falando? Bem, a gente hoje traz diversos assuntos que antes não eram correlacionados em um único conceito, né? Então, a gente vê muita gente falando de visualização de dados relacionada à ciência de dados, como transformar os dados de uma forma visual para que eles possam ser analisados de uma forma mais fácil. Mineração de dados, data mining, né, gerenciamento de processo, aprendizado de máquina, padrão de reconhecimento de imagens, padrão de reconhecimento de voz, tudo isso são tecnologias que estão relacionadas à ciência de dados. Mas, enfim, qual é a formação do cientista de dados? Quais são as áreas de conhecimento que ele precisa ter para poder dominar esse assunto? Primeira coisa, e mais importante, é que a pessoa precisa ser especialista no negócio. Ela precisa dominar o assunto que ela está tratando. Então, não adianta a gente ter um conhecimento só estatístico, de modelos estatísticos, e tentar aplicar esses modelos estatísticos para algo que a gente não sabe. Então, a questão da ciência de dados está muito mais relacionada à necessidade do negócio, ao entendimento do negócio, do que efetivamente ao método, né? Com todo respeito e importância, né, do conhecimento estatístico, mas hoje a gente tem muita automatização nesse lado. A gente consegue, de uma certa forma, simplificar isso para trazer o estatístico como um consultor mais técnico desse assunto, né? Mas a estatística hoje é algo que está na mão de todo mundo. Tá? Então, o mais importante é dominar o negócio, saber o que o negócio precisa. A gente também tem a questão de dominar a tecnologia, dominar a ciência da computação, né? Saber como lidar com o sistema, saber programação, linguagem de programação. A gente vai discutir depois um pouquinho quais linguagens. Então, quando a gente une negócio e ciência da computação, é o que vocês vêm fazendo ao longo de todos esses anos, que é o desenvolvimento de software tradicional. A gente traz um conhecimento matemático e estatístico junto com ciência da computação, é onde entra machine learning, aprendizagem de máquina. Então, são modelos muito baseados em matemática e estatística, modelos estatísticos, que associados a técnicas de processamento massivo de dados, a gente vai ter um aprendizado de máquina, redes neurais e várias técnicas que eu vou falar depois. Tá?
Se a gente ficar nessa área de negócio e matemáticos, a gente normalmente vai para a área acadêmica, né? Então, são pessoas que dominam um assunto e dominam matemática e estatística. E o cientista de dados, ele está nesse centro. Tá? Então, eu digo que é extremamente difícil a gente ter uma pessoa que vai lidar com todas essas tecnologias e ser autossuficiente dessa forma. Então, qual é o caminho? Né? O caminho que a gente tem percebido aqui na Procergs, em todos os outros estados que eu trabalhei e em todas as empresas que a gente tem atuado, é que a colaboração é a chave. Então, a gente precisa ter colaboração de quem a gente chama de cliente, ou a gente chama de usuário, ou do analista que está aqui dentro, que domina aquele negócio, é especialista naquele negócio. Então, ter a colaboração dessas pessoas vão nos ajudar a criar um grupo que vai trabalhar com ciência de dados. Então, eu não gosto de usar o título cientista de dados para uma pessoa. A gente acaba nomeando alguém que tem um conhecimento estatístico e matemático um pouco mais profundo, como cientista de dados, porque ele acaba sendo um ator novo na história, né? Porque análise de negócios, usuário, especialista, integração, isso tudo a gente já faz, de certo modo. O papel novo aqui é da pessoa estatística. Tá? Então, a gente tem que ter a colaboração do cliente, do desenvolvedor. O desenvolvedor, a pessoa que faz a integração sistêmica, tem um papel essencial na ciência de dados. Se a gente pegar, de novo, uma pessoa com formação estatística, sentar ela para agora faz ciência de dados, ela não vai conseguir fazer nada. Porque ela não conhece os sistemas, ela não sabe como os dados estão organizados, qual é a qualidade desses dados, como eu trato esses dados. O papel do cientista de dados, do estatístico, né, que a gente pode associar a uma pessoa com formação estatística. Tá? E o papel da equipe de infraestrutura, de suporte e operação, que vai garantir que toda essa massa de dados distribuída em múltiplos servidores com processamento paralelo funcione de uma maneira efetiva. Então, a gente precisa ter essa colaboração. Tá? A primeira experiência de colaboração que a gente teve aqui na Procergs foi no projeto de rede de inteligência com esse intuito de ciência de dados. Então, essa aqui foi uma das reuniões, né, que o time ainda continua trabalhando, onde a gente teve uma visão multidisciplinar para levantar requisitos com foco a reduzir a evasão escolar. Então, para reduzir a evasão escolar, a gente não foi só na equipe de educação, a gente foi na polícia, a gente foi na saúde, a gente foi em vários órgãos de Estado que puderam colaborar através de uma metodologia que está sendo criada, que está sendo desenvolvida, de uma maneira a gerar um conhecimento mútuo que a gente vai tentar provar com os dados. Tá? Então, um experimento muito bacana desse piloto foi essa colaboração e que ela já traz benefícios por si só. A gente percebeu nesse grupo que existiam problemas que eram julgados como sistêmicos, que eram basicamente de alinhamento. Né? Eu lembro de um caso bem interessante em que uma delegada, ela era responsável pela parte de analisar se o estudante que estava evadindo tinha alguma relação com crime, né? Ou tinha algum indício que podia levar a isso. E ela usava muita informação que vinha de um sistema da área da educação. E ela chegou na reunião e falou, olha, eu não consigo usar esse sistema, não consigo usar essa informação porque os dados não são informados nesse sistema. Né? O sistema existia, o sistema atendia a necessidade da educação, e a educação falou assim,
a gente não sabia quem usava e para que servia, então a gente acabou não preenchendo esses dados, né? E aí, numa simples reunião, onde ela falou, olha, eu uso para isso, e ela falou, agora eu vou começar a preencher, resolveu um problema que era um problema sério, né? Então, era basicamente, a gente não está falando aqui de criar um sistema super inteligente que vai coletar dados, não, é um alinhamento entre múltiplas áreas de negócio que precisam conversar. Então, a gente pode trazer ciência de dados já com benefícios nesse próprio processo. Eu acho que isso é importante, eu vejo muito isso. O processo leva a alguns benefícios bem interessantes, nesse caso aqui para o Estado. Tá, mas a gente vai simplesmente pegar todo mundo, colocar todo mundo numa sala e começar a discutir? Não. A gente tem um método, né? Então existe uma metodologia que está sendo adaptada, que está sendo ajustada para nos ajudar a avançar, organizar e seguir um objetivo. Tá? Então, tem uma equipe excelente aqui da Procergs, o time de metodologia que está trabalhando nesse processo, que ele é centralizado numa metodologia que já existe, a metodologia de mercado chamada CRISP-DM. Tá? Essa metodologia é uma metodologia cíclica, onde a gente tem etapas que podem ir e voltar entre elas. Tá? Não é uma metodologia complexa, então, basicamente, ela tem etapa de entendimento de negócio, entendimento de dados, preparação de dados, modelagem, avaliação e implantação ou deployment. Tá? E o que a gente faz em cada uma dessas fases? O que a gente busca trabalhar em cada uma dessas fases? Primeiro, e na minha opinião, um dos mais importantes, é a parte do entendimento do negócio. Então, para o entendimento de negócio, a gente contou com o time de metodologia da Procergs, onde a gente usou diversas técnicas para criar hipóteses. Então, a gente tinha um grupo muito grande de pessoas que tinham diferentes papéis e diferentes anseios, e essas pessoas precisavam congruir num objetivo. Então, a gente usou um método para gerar diferentes hipóteses, e a partir dessas hipóteses a gente entendeu o negócio de uma forma única. Então, enfim, foi uma sessão bem interessante, uma sessão de 2 dias, aproximadamente, né, onde a gente teve ideias que foram sendo organizadas, e a partir dessas ideias a gente criou uma lista de hipóteses frente ao nosso principal objetivo. Tá? De novo, trabalho totalmente multidisciplinar. Depois do entendimento do negócio, a gente foi precisar fazer o trabalho que é um trabalho difícil, um pouco chato, eu diria, né? Que é saber se os dados que a gente tem, ou que a gente coletou, atendem ao objetivo de responder aqueles requisitos de negócio que foram levantados. Então, a gente faz efetivamente uma auditoria nos dados para entender os dados e, a partir dessa auditoria, poder dizer, olha, a gente está pronto para partir para o próximo passo, para fazer o que a gente chama de preparação de dados. A preparação de dados é uma etapa muito relacionada à integração e qualidade, onde a gente busca integrar esses dados, tratar eles, transformar eles, padronizar eles, para que eles possam ser usados no modelo. Nessa etapa de preparação de dados, normalmente a gente separa um pouquinho de dados para a gente fazer um treinamento do nosso modelo. Um treinamento é usar dados significativos que representam a realidade, mas que não tenham um volume grande, para poder criar um modelo que vai representar essa realidade. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois sobre os modelos estatísticos e isso vai ficar um pouco mais claro. Mas aqui, nessa fase, a ideia é garantir que os sistemas estão integrados e que a qualidade dos dados estão boas para a gente partir para a parte de modelagem. Se nessa fase aqui, né, se nessa fase anterior de auditoria de dados, a gente percebe que a gente não tem informação
suficiente para criar um modelo, a gente pode voltar para a parte de entendimento de negócio e muitas vezes mudar os requisitos de negócio. Tá? Então, esse ciclo é bastante importante, porque a gente não tem um objetivo único, a gente tem uma busca, que é quase, eu associo muito isso à mineração, à mineração mesmo, né, que eu estou procurando ouro. A gente tem uma busca de informação baseado nos dados. E se nessa fase aqui de entendimento de dados, onde eu fiz a auditoria, eu percebi que os requisitos de negócio não são atendidos, eu volto para os requisitos de negócio para tentar saber onde que eu atendo, onde que eu consigo atender com a minha aplicação, com o meu método de mineração. Uma vez eu garanti que a auditoria de dados foi feita e que eu tenho esses dados, eu parto para a parte de preparação, que eu comentei depois, né? E aí sim entro na modelagem. A modelagem eu vou fazer o quê? A gente vai pegar esses dados de amostra, esses dados de treinamento que a gente usou, que a gente preparou, colocar numa ferramenta estatística, ou conhecendo um método estatístico, a gente vai criar um modelo que, através desses dados de treinamento, vai tentar explicar a realidade. Tá? Vai tentar prever a realidade. Tá? Então, essa fase é onde a gente conta com o papel muito forte do estatístico, porque ele vai nos ajudar a dizer se esse modelo é bom ou ruim para explicar a realidade. Tá? Então, assim, o principal momento em que a gente vai precisar de uma pessoa para interpretar essa fase aqui, na parte de modelagem. Uma vez feito o modelo, a gente tem um modelo matemático que explica a realidade, a gente vai precisar testar esse modelo, a gente vai avaliar esse modelo. A gente vai confrontar as conclusões que a gente chegou através desse modelo, fazendo testes. Alguns testes podem ser testes com dados reais, que a gente separou da nossa amostra para dados de teste. Então, a gente confronta o que o modelo previu com os dados reais. Se a gente não tem dados reais para confrontar, a gente tem técnicas de simulação para fazer isso. Então, um exemplo de técnica é a simulação de Monte Carlo, onde a gente faz amostragem aleatória de dados e busca um padrão de curva normal para fazer. Então, eu vou explicar um pouquinho mais. A gente usa modelos, a gente vai testar um modelo para garantir que, quando a gente for entregar uma aplicação, um painel ou uma visão para o usuário final, esse modelo está correto. Então, normalmente as entregas dos projetos de ciência de dados podem ser modelos que vão ser integrados a uma aplicação, um serviço, ou um relatório, um painel, um dashboard. Tá? Então, o resultado final, normalmente, ele é bastante visual. Por isso que muita gente associa a ciência de dados também à análise visual. Tá? Mas a parte visual o objetivo da parte visual é disseminar o conhecimento que foi adquirido ao longo desse processo. Tá? Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês? O modelo CRISP, a metodologia CRISP-DM é uma metodologia cíclica, ela não é uma metodologia que segue passos bem definidos e, uma vez feita aquela etapa, ela não volta. Tá? E ela nunca acaba. Ela nunca acaba por quê? Porque a gente vai sempre estar precisando minerar novos conceitos e, diferente de um sistema tradicional, não tem um objetivo único. Esse é um dos principais desafios quando a gente está falando em projeto de ciência de dados, é que o cliente quer uma entrega, né? E muitas vezes a entrega é algo que a gente não tem como garantir, porque a gente está minerando, a gente está procurando ouro. Se eu vou achar ouro ou não é uma probabilidade. Eu tenho diferentes técnicas e a experiência leva a olhar um problema e saber que a gente vai conseguir chegar a uma solução nele, mas não há uma garantia. Tá? Isso é uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Assim. Diferente de um sistema transacional,
em que o usuário fala, eu quero uma tela com 5 botões, que cada botão acende uma luz vermelha. Na ciência de dados, não é assim. A questão é muito mais empírica, o objetivo é muito mais empírico, e a entrega e o processo é o que leva a benefício. Tá? Então, esse é um desafio que vocês vão viver diariamente quando vocês vão estar trabalhando com o projeto de ciência de dados. E, de novo, não chegamos no objetivo, a gente volta nesse ciclo e retoma. Tá? Existe um desafio que a gente discutiu bastante aqui, é como transformar isso num produto para a Procergs, para ela trabalhar com seus clientes. Né? Isso é um desafio para a Procergs, é um desafio para a RCI como consultoria, é um desafio para todas as empresas de tecnologia que vêm trabalhando ao longo de muitos anos no modelo de desenvolvimento muito baseado em requisito. Tá? Então, esse é um desafio que a gente precisa lidar e precisa pensar como resolver. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre estatística, matemática, machine learning. Pode falar, por favor, Walter. Só o microfone. Tem um aqui. Não sei ligar o microfone. Eu tenho uma curiosidade. Qual o grau de sobrevida desses modelos que são desenvolvidos ao longo dos projetos? A gente, como trabalha com aplicações transacionais e até as aplicações de BI, normalmente eu monto uma estrutura de análise e ela se mantém, né, o modelo se mantém ao longo do tempo. A principal dimensão mesmo é a análise temporal. Mas nesse caso, como eu construí o modelo estatístico a partir de uma amostra dos dados, de uma interpretação de um cenário, ele se esgota no final, eu terminei, fiz o deployment e, bom, tá, tem o resultado ali, fiz o painel e pronto. Daqui a um ano eu quero continuar a minha análise. Eu vou ter que revalidar essas regras, esse modelo, eu consigo aplicar aqueles algoritmos em cima de uma nova massa de dados e obter um resultado válido ainda? Tá. Excelente pergunta. Tá? Eu classificaria em 2 cenários. O primeiro cenário são conclusões descritivas de dados. Né? Então, muitas vezes, um projeto de ciência de dados ele se assemelha muito a um projeto de BI, né? Um projeto de conseguir descrever os dados de uma forma a gerar o resultado que o usuário precisa, usando um método diferente. Então, nesse modelo em que as entregas são mais descritivas, né, onde a gente tem uma descrição, agrupamentos, né, padrões de agrupamentos ou clusterizações, eu diria que os modelos são mais perenes, tá? Porque as estruturas de dados não vão variar tanto ao longo do tempo. Se o modelo é mais preditivo, ou seja, que a gente usa um método estatístico para explicar uma previsão futura, né, eu diria que esses modelos têm uma sobrevida menor. Né? Por quê? Porque a gente vai entender aqui daqui a pouquinho, mas basicamente o que o modelo estatístico faz? Ele tenta encontrar uma equação, baseada na amostragem que ele usou, que vai explicar um comportamento dos dados. E a partir dessa equação, ele consegue prever o futuro baseado nesta equação. Então, se os dados modificam, essa equação modifica, a realidade modifica. Então, a predição dele vai modificar. Então, assim, se são modelos preditivos, normalmente a gente tem que trabalhar com diferentes modelos e retroalimentar esses modelos com dados novos toda vez que os dados são atualizados, ou seja, regerar o modelo com a frequência que a gente julgar que é importante, para que a gente não tenha uma realidade, um modelo matemático antigo explicando uma realidade nova. Tá? Então, no caso de modelos preditivos de futuro, a frequência de atualização é muito maior. Tá? No caso de modelos de clusterização ou modelos de descrição de dados, é mais perene. Tá? Ok? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos bem simples relacionados à matemática e estatística, bem simples mesmo, só para a gente contextualizar isso que eu acabei de colocar para o Walter.
Tá? Então, assim, um modelo matemático, um modelo estatístico, ele tenta encontrar um padrão para explicar a relação entre variáveis. Então, imaginem que a gente tem duas variáveis aqui, no caso, peso e altura, e aqui onde que as pessoas se enquadram. Tá? Então, tem pessoas que vão ter mais peso, menos altura, e pessoas que vão ter menos peso, menos altura. Mas, em geral, a gente tem aqui uma linha que passa bem no meio, que demonstra um padrão. Tá? Esse gráfico aqui a gente chama de diagrama de dispersão, e ele mostra a correlação entre duas variáveis. Essa correlação, ela pode ser explicada, né, ela pode ser calculada através de uma regressão linear. Tá? Existem diversas regressões, logística linear. A regressão linear ela é bastante perigosa, porque ela pode ser usada para um monte de coisa, mas ela dificilmente explica a realidade, porque a realidade dificilmente é linear. Né? Mas ela é boa do ponto de vista teórico. Então, a gente tem uma regressão, que é basicamente uma função de reta aqui, que vai explicar como que esses dados se adequam. Né? Então, eu posso jogar isso aqui para o futuro e prever qual é o possível peso de uma pessoa que tem uma determinada altura. Então, uma pessoa de 3 metros vai ter o peso X, baseado nessa reta. Tá? Então, essencialmente, é isso que o modelo estatístico vai nos ajudar a fazer, a encontrar uma equação que explica um comportamento entre correlação de variáveis. Certo? Ok? Nesse caso aqui, um exemplo bem simples. Um problema que a gente precisa ter em mente é que correlação de variáveis não significa causa. E correlação também não significa, não é uma correlação inversa. Né? Então, a gente precisa ter muito a questão do entendimento do negócio, a questão do entendimento do dado, para não gerar conclusões erradas baseados em correlações estatísticas que a gente encontrou. Esse aqui é um exemplo bem importante, bem interessante. Assim. Venda de sorvete e ataque de tubarão. Então, a gente tem uma correlação muito forte entre as duas variáveis. Tá? Do ponto de vista estatístico, a gente vai ver uma relação forte. Do ponto de vista prático, né, de causa, a gente sabe que não é a causa. E aí entra o problema da questão de não dominar o assunto, não dominar o negócio. Então, a gente pode encontrar conclusões nos dados através dessas correlações que nós tendemos a explicá-las como uma causa. Então, a gente tende a dar uma explicação de correlação para uma causa. Né? Isso não é verdade, nem sempre é verdade, poucas vezes é verdade. E aí entra a questão do domínio. Tá? Então, muito cuidado, porque correlação não implica em causa. A gente vai ter muito falsa causalidade. Tá? Ok? Exemplo tentei trazer bem simples mesmo, só para vocês... Quando a gente começa a usar modelos mais complexos, isso se perde. Tá? Então, se a gente não leva essa mensagem, se a gente não se questiona a todo momento, a gente começa a tomar conclusões, gerar conclusões, e essas conclusões podem ter consequências bem ruins. Tá? Um outro ponto bem importante é, a gente tem um excelente matemático estatístico, a gente tem uma equipe excelente de infraestrutura, mas os nossos dados são horríveis. Tá? Então, a gente pode fazer o melhor modelo estatístico, que se a gente não fizer um bom tratamento de dados, o nosso modelo não vale nada. Ele vai estar explicando lixo. Né? Eu fiz uma associação aqui com um termo que a gente usa em Big Data, que é Data Lake, né, o lago de dados, porque o lago ele pode estar cheio de lixo. E se a gente fizer um modelo estatístico para explicar lixo, a gente vai ter como resultado um monte de lixo. Então, a gente precisa muito da parte de qualidade para garantir que a gente tem um lago limpo e que a gente não tem
um monte de lixo explicando a necessidade dos nossos usuários, clientes. Tá? E quem sabe isso? Quem desenvolveu o sistema, quem conhece o negócio. A gente teve um exemplo na rede de inteligência, eu posso falar aqui, porque não tem nada, nesse caso, nada de confidencial, mas a gente tinha uma hipótese que era que veio da equipe de segurança pública, de que, se não me engano, 60% dos apenados, não lembro exatamente o número, mas 60% dos apenados não tinham o nome do pai no cadastro, né, na sua certidão de nascimento. Tá? Aí, essa foi uma hipótese que foi gerada, e aí a gente foi atrás, né, para tentar comprovar essa hipótese. E a gente fez uma estatística para ver se efetivamente quantos não tinham o nome do pai lá, que o nome do pai estava nulo. A gente, tinha quase 80% das pessoas tinham o nome do pai. A gente, então essa hipótese não é verdadeira, né? Aí a gente foi olhar, tá, mas vamos fazer uma auditoria em cima desses dados. A gente foi olhar, o nome do pai era ponto. Tinha uma combinação de centenas de formas, milhares de formas diferentes de escrever o nome do pai. Isso é um problema sistêmico, né, que poderia ser resolvido na origem, no cadastro, né, ou no próprio processo, treinar as pessoas para que elas preencham o dado corretamente. Mas se a gente tirasse conclusões frente a essa hipótese que estava certa, que realmente 60% dos apenados não tinham lá o nome do pai, a gente estava chegando a uma conclusão que poderia gerar uma política de Estado totalmente errada, né? Baseado em qualidade, essencialmente qualidade de dados. Então, o dado estava lá, estava preenchido, só que a qualidade dele era ruim. Esse exemplo é fácil, de novo, é um exemplo simples. Eu estou trazendo aqui casos simples. A gente pode trazer casos complexos, de domínios que a gente não sabe o que é. Né? Então, no caso da saúde, né? Estava falando, o Epigar da pessoa, quando nasce, é maior que tanto. A gente não é médico para saber qual é o impacto do Epigar da pessoa quando nasce. Assim, existem certos domínios que a gente precisa cada vez mais do especialista no negócio. Isso tudo está relacionado à qualidade de dados. Então, se a gente faz um projeto, imagina que a gente está fazendo um projeto de ciência de dados. Aí, nesse projeto, a gente passa para a área de sistema, e a área de sistema fala, não, a qualidade de dados está ótima, porque 90% dos dados estão preenchidos nesse campo. Né? Só que é um campo de um domínio que ela não conhece. A gente vai estar gerando conclusões erradas. Então, de novo, juntar essas duas equipes, fazer com que isso aconteça, é a colaboração que eu estava exemplificando antes, que é muito importante. Tá? Então, entendido que, por melhor que o modelo seja, o dado ele tem que ter qualidade, e que a gente não pode, através de uma correlação, tentar explicar uma causa, que eu diria que são as duas principais mensagens que eu vou deixar aqui para vocês hoje. Tá? Eu trouxe aqui para o pessoal que é um pouquinho mais técnico não se sentir totalmente excluído. Tá? Eu tentei trazer aqui diferentes técnicas de predição, segmentação, associação e simulação que a gente usa diariamente nos projetos, e qual o caso de uso que a gente tem para elas. Então, por exemplo, algoritmos que a gente chama de árvores de decisão, ou árvores de decisão, ou máquinas de vetores de suporte, séries temporais, autoclassificadores, são todos algoritmos que vão te ajudar a realizar uma previsão, pode ser numérica ou categórica. O que é numérico e categórico? Numérico é todo valor que é contínuo, todo valor que é um número valor que vai de 1 a 10, de 1 a 100, todo valor que eu posso medir, da métrica. Tá? E categoria é tudo que eu classifico. Então, eu tenho um masculino, feminino, uma categoria binária, ou, enfim, a gente tem uma série de formas de descrever os dados que eu posso usar para
técnicas matemáticas e estatísticas para poder prever esses dados no futuro. Tá? Então, aqui eu dei 2 exemplos. Né? Qual é a arrecadação do Estado? Qual vai ser a arrecadação do Estado? Então, é um modelo basicamente numérico, onde a gente vai ter diferentes fatores, né? E normalmente é um modelo de predição numérica que tem múltiplos fatores, né? Então não é um único valor. O aluno vai ou não abandonar a escola, então é sim ou não, né? Então uma previsão categórica, tá? Um modelo de predição categórica. Tá? Então essas são técnicas, existem diversas outras, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho mais depois, mas a gente tem diversas tecnologias que vão ajudar a organizar isso aqui. A gente tem modelos de segmentação. O que são segmentação? Agrupamentos. Então, imaginem que a gente precisa encontrar um determinado grupo ou um determinado padrão frente a um conjunto de variáveis muito grande. Né? Quando a gente humanamente olha 4, 5 variáveis, a gente consegue enxergar esse padrão. Quando a gente está olhando 10, 20, 30 variáveis, a gente não consegue enxergar esse padrão. Então, esses modelos de segmentação vão nos ajudar a criar esses agrupamentos e encontrar o que está fora desses agrupamentos, que a gente chama de outliers, né? Os itens que estão fora dos comportamentos. Então, por exemplo, quais as características comuns entre contribuintes que fraudaram o fisco? Então, eu pego um conjunto de contribuintes, de pessoas que sabidamente foram fraudadores, e tento criar um agrupamento que vai identificar quais as características que eles têm. O mesmo contador, é de um determinado segmento. Né? Ele encontra características comuns que eu posso depois aplicar num modelo matemático estatístico para encontrar padrões de outros contribuintes que também têm esse mesmo contador, ou que também está no mesmo segmento, e eu posso, de alguma forma, prever que ele vai ser um fraudador baseado nesse padrão. Tá? Um outro caso, né? Quais empresas arrecadam com um padrão diferente do seu segmento e porte? Então, tem uma empresa que tem um segmento, de um determinado segmento, que ela arrecada X, e ela tem o porte Y. Uma outra empresa com as mesmas características, ela arrecada X por 2, metade. Né? Então, a gente consegue encontrar esses outliers de uma forma bem clara. Muitas vezes é difícil criar esses padrões se a gente não usar essas técnicas de segmentação. Técnicas de associação, né? A priori, karma, sequência. Então, qual a relação entre diferentes alíquotas de ICMS e os produtos? Tá? Então, eu tenho muitas alíquotas que eu posso aplicar para um determinado produto, dependendo do tipo de legislação. Então, isso é difícil, complexo de chegar na alíquota correta. Então, a gente consegue encontrar um padrão para dizer, olha, a provável alíquota desse produto é esta, né, e eu tenho esses caras que não estão aplicando a alíquota correta. Então, esse é o modelo de associação. A gente pode usar o modelo de associação também para saber assim, é muito usado em web mining. Né? Então, quando vocês vão num site hoje comprar alguma coisa, compraram lá uma lata de tinta, o site vai te oferecer um pincel. Né? Por quê? Porque ele vê que todo mundo que compra lata de tinta também compra pincel e aí ele faz associação. Então, essas técnicas são usadas em tempo real para poder predizer associações de qualquer tipo de produto, tá? Ou qualquer tipo de combinação. Aqui a gente coloquei exemplo de produto ICMS, poderia ser para outros. E simulação. Né? Muitas vezes a gente tem modelos, mas a gente não tem dados de teste para comprovar se o nosso modelo está bom ou ruim. Existe uma regra ou lei, não sei, vocês podem me ajudar a pesquisar, que diz que valores aleatórios normalmente são distribuídos em uma curva normal. Convido vocês a visitarem lá o Museu da PUC. Tem uma brincadeira que as crianças fazem, que eles pegam, são milhares de bolinhas que ficam distribuídas numa linha, aí eles levantam um negocinho e aí ele
distribui essas bolinhas todas no centro e depois vai diminuindo para os cantos, né? Então, a tendência sempre com que os dados, quando são dados aleatórios, a gente tem uma distribuição próximo à mediana, ao meio, né? E ela vai se distribuindo para o terceiro quartil, primeiro quartil, até chegar nas pontas. Então, normalmente, a distribuição de números aleatórios é sempre uma curva normal, a gente chama assim, tá? Então, se eu gerar muitos números aleatórios, se eu gerar um número, não, mas se eu gerar 10 mil, 20 mil, 30 mil números aleatórios, a tendência é que ele tenha essa distribuição normal, tá? Então, essa técnica que a gente chama de simulação de Monte Carlo vem do nome do cassino mesmo de Monte Carlo, tá? E ela basicamente gera números aleatórios e testa contra o modelo. Se o modelo estiver dando um resultado próximo à curva normal, é um modelo que está com uma assertividade boa, porque ele está com um comportamento ok. Agora, se ele estiver gerando um dado muito equidistante de uma curva normal, tem algum problema no modelo, ou seja, está explicando errado a realidade. Tá? Então, isso é uma forma de simular os nossos modelos para... Oi? Ok, desculpa. Tá. Então, isso é uma forma de conseguir simular os nossos modelos quando a gente não tem dados de teste para poder comparar. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, depois eu vou dividir com vocês alguns treinamentos, materiais que vão ajudar vocês a aprofundar nestes conceitos, tá? Mas agora eu queria entrar um pouquinho no como que a Procerg está usando essas tecnologias e quais tecnologias que vocês hoje têm disponíveis ou já têm disponíveis para pelo menos testar, né? E vocês vão estar utilizando. Então, assim, acho que o coração disso tudo é a plataforma de Big Data. Tá? Então, já existe hoje na Procergs um laboratório de Big Data, né? um ambiente para vocês testarem essas tecnologias, tá? Que é baseado em Hadoop. Então, aqui é um Hadoop de um dos fabricantes, chamado Hortonworks. Tá? Hadoop é essencialmente open source, então a gente está falando aqui de código aberto. Tá? E dentro deste código, dessa plataforma, a gente tem ferramenta de banco de dados, SQL, então linguagem SQL é essencial para quem vai começar a trabalhar com esse mundo, tem que dominar a linguagem SQL. Então, eu diria assim, boa parte do trabalho de vocês vai ser relacionado à linguagem SQL. Tá? Carga de dados, que é chamada de Scoop. Hive, que é um banco de dados também SQL dentro do Hadoop. Spark, que é uma engine de processamento de dados com alta performance e tem modelos estatísticos. Notebooks. Então, Notebooks é um cientista de dados que usa muito programação. Ele vai usar uma interface que parece um Word mesmo, assim, onde ele vai escrevendo o código e vai descrevendo o que vai estar sendo feito. Então, é uma interface de desenvolvimento um pouco mais interativa. Também está tudo dentro dessa plataforma aqui. Fora da plataforma, vocês já usam há algum tempo ferramenta de BI, que é o Cognos Analytics, e uma ferramenta que foi introduzida há pouco tempo, né, na última aquisição que a Procergs fez, que é o SPSS Modeler. O SPSS Modeler é uma ferramenta de mercado que traz diversas técnicas estatísticas daquelas que eu expliquei de uma forma simplificada. Né? Ela é integrada com as ferramentas open source, então a gente pode usufruir do nascimento de técnicas do open source dentro dessa ferramenta ou usar open source diretamente aqui. Tá? A ideia é que essa plataforma possa coletar dados de diferentes fontes e diferentes formatos e que ela seja escalável. Como eu comentei, vocês hoje têm um ambiente de laboratório, que para uma plataforma Hadoop relativamente pequeno, já foi feita a aquisição do hardware do ambiente produtivo, que já é um ambiente que tem, me ajuda, 16 nós, se eu não me engano, né? Capacidade de armazenamento 168 tera líquido, bruto multiplica por 500 e pouco terabytes bruto. Né?
que é uma plataforma razoavelmente robusta, né? Tem alguns nós de processamento, a equipe de infraestrutura está trabalhando fortemente para disponibilizar isso para o Estado. Também vem em conjunto dessas últimas aquisições aí, com hardware commodity, tá? A gente não está falando aqui de um hardware especialista, de um fabricante específico. É um hardware commodity que, no caso, quem ganhou a licitação foi a Dell, mas usa a tecnologia open source e suporte da IBM para a parte de software, tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa plataforma? É um momento interessante perguntar. As pessoas que são responsáveis por isso, algumas estão aqui. Então, se alguém tiver dúvida, é um momento bacana. Não? Ativaram ontem. Ligou na tomada ontem. Legal, pá. Oi? Quando que pode usar? Não, a máquina foi ligada ontem, é isso? A gente está no período de implantação do ambiente, né? Então o hardware foi adquirido já há algum tempo. Ontem ele foi ativado. Durante o período dos próximos dias, entre hoje e, sei lá, final de semana, ele vai ser conectado à rede lógica e vai ser dado aceite formal para entrega do equipamento. A partir daí a gente tem instalação de software, vai levar mais, sei lá, acredito que umas 2, 3 semanas, homologação, tudo. E depois a gente vai começar a transferir algumas bases de dados para lá, fazer testes. Eu estou considerando que, além da questão da transição de governo, a gente está entrando no período de férias, então, para iniciar projetos novos agora vai ser mais complicado. A tendência é que a gente disponibilize essa infraestrutura para atender às demandas do projeto da rede de inteligência, que é quem está mais adiantado no desenvolvimento. Então, isso deve acontecer ao longo dos próximos meses. Eu estimo, o ano começa na prática em março, né? Então, demandas que existam de clientes que já estejam caracterizadas, eu acho que é interessante que sejam trazidas para a gente incorporar, né, no serviço e começar a utilizar a infraestrutura para atender essas demandas também. Então, quando eu digo ano que vem, na verdade é porque a gente não vai começar nada agora em dezembro, mas acredito que por volta de março a gente já tenha já esteja com a infraestrutura disponível para uso para aplicações de cliente também. Pode falar. Microfone. Alô, oi. Bom dia. Bom dia. Bom, assim, eu queria ver assim o que tu achas, uma opinião tua. O desenvolvedor ele está a ponto de mudar o perfil dele, né? Hoje a gente tem que ter um domínio sobre várias tecnologias de desenvolvimento de software, Angular, Node, tudo aplicado a jQuery, Visual Studio, as linguagens de programações diversas. O que tu vislumbra assim? Porque eu penso que o desenvolvedor vai mudar um pouco e vai ter que vir a desenvolver técnicas e absorver conhecimentos de machine learning, deep learning, além dos conhecimentos que já são essenciais para nós, né, que são obrigatórios para nós. Futuramente, imagino que o desenvolvedor ele também terá que ter domínio sobre isso, porque a gente vai começar a desenvolver sistemas assim realmente mais inteligentes, né, utilizando algoritmos de IA, né, como machine learning, deep learning. O que tu vislumbra de prazo para o desenvolvedor começar a desenvolver isso? Ou já chegou esse momento? Eu acho que já chegou, né? Então, assim, eu gosto muito de falar com o pé no chão, tá? A gente vê muito ruído, que eu diria, no mercado atualmente. Alguns ruídos até promovidos pela própria tecnologia mesmo, né? Mas, assim, existem necessidades que requerem o uso de técnicas de machine learning, deep learning,
principalmente na parte de recomendação, né? Então, assim, conseguir entender o que o cliente está fazendo, o que o usuário está fazendo, para recomendar algo melhor para ele, seja comprar um produto, seja preencher uma tela melhor, né? Então, eu entendo que esses conceitos vão cada vez se tornar mais simples e aderentes à realidade que vocês vivem, tá? Então, a gente hoje fala de deep learning, machine learning, como se fosse algo extremamente complexo. Na verdade, são bibliotecas que muitas vezes são integradas à tecnologia que você já usa. Então, tem no Visual Studio, em Java, tecnologias que você já domina, né? Então, nesse ponto de dominar a técnica de programação, tenho certeza que vocês todos estão super bem avançados. Usar essas técnicas para essas práticas de recomendação vão depender muito das demandas. Então, a gente acaba pensando assim, eu vou parar de programar e a máquina vai tomar decisões por mim, né? A gente está muito longe ainda dessa realidade, tá? Eu diria para vocês, a gente está começando a inserir técnicas para tratar dados de uma forma melhor, mais inteligente, junto com as outras técnicas de programação sistêmica que vocês já estão acostumados, tá? Então, assim, quando começar, o quanto antes, melhor, né? Não diria que estão atrasados, tá? Mas vocês já poderiam estar começando a estudar esses novos modelos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de tecnologias que vocês vão, de alguma forma, ter alguma relação, né? Quando a gente está falando em ciência de dados. Então, assim, é difícil também fazer uma predição em relação a esse cenário, porque essas tecnologias elas mudam muito rapidamente, tá? A gente tem provas aí, só para vocês terem uma ideia do processo, tá? Quando o governo do estado começou a analisar a tecnologia de Hadoop, a IBM tinha uma plataforma de Hadoop dela, que ela fabricava, chamada BigSQL, Big Insights, na verdade, era o Hadoop da IBM. A IBM decidiu não mais vender a plataforma dela nesse meio tempo e se fez uma parceria com uma das distribuidoras da tecnologia, que é a Hortonworks, tá? Então, hoje, o mercado de Hadoop, por exemplo, é o mercado de Hortonworks e Cloudera. Então, isso, estou falando menos de um ano, tá? E agora, há uns 20 dias, foi anunciado que a Hortonworks e a Cloudera, que são as duas principais players desse mercado, se fundiram. Então, hoje a gente tem uma grande empresa de Hadoop que fundiu as duas tecnologias. Assim, que caminho esse mercado vai seguir? Eu estou falando de um ano, é o tempo do edital, tá? Então, é difícil a gente ter maturidade. Os produtos hoje eles estão evoluindo muito rápido e mudando muito rápido. Eu trouxe aqui alguns produtos, né, algumas tecnologias que daqui a 2, 3 anos pode ser que elas não existam mais, né? Principalmente no universo open source. Então, por isso que é importante a gente muitas vezes questionar, a gente já teve alguns questionamentos, por que a gente não usa open source para tudo? A gente está fazendo um balanceamento entre tecnologias open source e tecnologias mais perenes. O SPSS, por exemplo, é uma tecnologia que tem mais de 10, 15 anos. Tá? Então, ela já existe nesse mercado há bastante tempo. Então, não vai, do dia para a noite, a IBM abandonar esse produto e começar um outro produto. No open source, isso pode acontecer. Tá? Então, assim, isso que eu estou listando como tecnologia para vocês é o que está mais atual frente a esses conceitos. Né? Entrando na parte de código, são as plataformas que tiveram mais committers do ano passado e desse ano. Tá? Então, Hadoop, sistema de arquivo, Hive, BigSQL, Scoop. São tecnologias que vocês vão precisar conhecer. Tá? Aí, tentando simplificar para não parecer algo muito complicado, Hive, BigSQL, quem domina SQL vai poder usar.
Então, certamente, vocês já usam em sistema SQL hoje, não vai precisar aprender algo novo. É usar um banco de dados diferente, mas é a linguagem SQL. Scoop é só uma tecnologia para carregar dados, linha de comando. Então, vocês hoje fazem linha de comando para fazer commit no Git, usa linha de comando para executar um código e vai rodar uma carga. Então, não é uma tecnologia complexa. Isso aqui usa Java, driver JDBC. Tá? Sistema de arquivo distribuído. É um sistema de arquivo, como colocar um drive na rede, só que está colocando num sistema distribuído. Tá? Onde que entra as coisas um pouco mais complexas aqui, né? Spark, que é uma engine nova de processamento de dados. Então, a gente tem Spark SQL, que é basicamente SQL. Spark Stream, para processamento de dados em tempo real. Então, eu comentei antes que a periodicidade e a atualização de dados é muito importante. Então, aqui, o Spark Stream ajuda bastante nisso. Spark MLib são as bibliotecas de Machine Learning do Spark, que estão dentro do cluster. GraphX são bibliotecas para renderização gráfica. TensorFlow é uma outra tecnologia que hoje não está dentro do cluster, mas que vocês podem incluir num programa Python, Java, que tem diversos modelos de Machine Learning inclusos aqui. É uma plataforma hoje bastante robusta. Né? Então, quando a gente está falando em processamento de imagem, tá? Processamento de vídeo, a gente que necessita de, por exemplo, via GPU, placa gráfica, a gente fala de TensorFlow. Tá? Então, hoje, 3 principais tecnologias, Hadoop, Spark e TensorFlow. Tá? A gente também tem outra tecnologia de busca que já está implementada aqui na Procergs, né? Mas que não tem muito relacionada à ciência de dados. Tá? Então, essas aqui são mais relacionadas à ciência de dados. Linguagem de programação. Eu coloquei em primeiro aqui a SQL, porque vocês vão usar SQL para tudo. Tá? Python e R. Tanto Python quanto R são 2 linguagens de programação que fazem questões parecidas, mas que nasceram de princípios diferentes. Então, o R nasceu muito mais por estatísticos, né? Trabalha com vetores, né? Matrizes, e o Python é uma linguagem de programação mais simples. Né? Então, às vezes, quando criança vai aprender a programar, a melhor linguagem para aprender é Python, porque é uma linguagem fácil de aprender. Tá? Então, se você programa Java ou programa C#, orientação a objeto, aprender Python vai ser super simples. Tá? E aí, o Python vão ter bibliotecas. NumPy, aqui são as principais. Tá? NumPy, Pandas, Matplotlib. No R, db-lyrae, datatable, gplot, mlr. Então, eu peguei as mais comitadas e as mais usadas. Tá? Scala, que é uma outra linguagem também, que nasceu junto com Spark. Tá? Então, ela é uma linguagem que tem uma relação com Spark muito forte. A gente vê poucas pessoas hoje no mercado corporativo com domínio dessa linguagem. Tá? Hoje, se eu pudesse te elencar assim, SQL todo mundo usa e conhece, Python é uma linguagem boa para quem conhece ciência da computação, e R é uma linguagem mais para quem conhece mais estatística. Tá? Ferramentas. SPSS Modeler, que é uma ferramenta que hoje a Procergs adquiriu. Existe treinamento, algumas turmas já foram ministradas de treinamento para algumas pessoas aqui na Procergs. Existe treinamento a custo muito baixo na internet. Existe treinamento gratuito, que eu vou passar para vocês também do SPSS. Watson Studio, que é uma ferramenta para desenvolvimento de ciência de dados na nuvem, da IBM, bem bacana também. Os próprios notebooks, que é o Jupyter e o Zeppelin. Tá? Então, esses aqui estão dentro do cluster Hadoop. RStudio, para quem programa em R. E essa aqui é uma ferramenta para qualidade de dados e tratamento de dados chamada OpenRefine. Foi criado pelo Google há um tempo atrás e hoje está na comunidade. Tá? Então, aqui eu elenquei algumas tecnologias. Se a gente fosse falar de todas, seria impossível falar de 1h30 aqui. Tá? Mas eu tentei consolidar tecnologias que são importantes. Não quer dizer que você vai se tornar um expert em Hadoop. Então, pessoas foram treinadas aqui na Procergs para instalar um cluster Hadoop, configurar um cluster Hadoop,
e só esse trabalho já é um trabalho complexo. Tá? Então, essa parte de infraestrutura da plataforma Hadoop, ela é complexa. Tá? Mas, em termos de programação, a gente está falando aqui de linguagens que são simples. Tá? Certo? Ficou alguma dúvida? Ok, Tiago, eu estou querendo fazer uma colocação e te perguntar um pouco sobre isso aí. Essa parte aqui é uma parte relativamente nova e que o uso disso em nada dispensa conhecimento do negócio. Sim. Na verdade, ele é apenas uma ferramenta que pode exigir um monte de trabalho, tem que construir grandes bases de dados e daqui a pouco não te levar a nada. Ele te mostra um monte de correlações e coisas desse tipo, mas isso não tem nada a ver com o teu negócio. Então, assim, achei muito boa esse teu alerta para o fato de que tem que se observar bem a qualidade dos dados que tu está usando e também conhecer o negócio para ver se isso tem alguma aderência com o teu negócio. Só que com isso aí tem um certo perigo, né? Tu pode ter um monte de trabalho, um monte de investimento e não ter nada de significativo, mas também corre-se o risco de um gestor que não está lá muito preocupado ou que não dá devida atenção à questão do negócio, de tomar decisões erradas em cima de alguma coisa desse tipo aí. O que pode levar a grandes prejuízos. Como é que isso, em termos, sei lá, mundiais, já que tu te envolve bastante com isso aqui, isso tem acontecido, não tem ocorrido eventualmente alguns erros? Porque assim, eu vejo que muitas vezes o pessoal trata certas coisas com uma certa leviandade. E o perigo aí é grande, né? Sim, tu tocou num ponto bem importante, tá? E acho que eu tentei reforçar muito isso. A gente até busca não ficar no nível só de gestor, quando a gente envolve, por exemplo, o levantamento de requisito, a validação de requisito, a gente pega as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, que dominam o negócio, porque elas que têm os insights melhores para nos ajudar a provar esses modelos. Então, no própria rede de inteligência, a gente, lógico, teve suporte, né, do secretário, né, teve suporte de algumas pessoas que têm intenção boa, né, mas quem está tocando essas iniciativas são pessoas funcionários de Estado Tem que conhecer que têm que conhecer profundamente o negócio. Tá? Então, é importante, a gente não está falando aqui de algo muito abstrato, né, que muitas vezes um gestor pode subavaliar. A gente está falando de algo que precisa ser profundamente avaliado para a gente ter conclusões precisas. Tá? Então, esse é um ponto que eu tento deixar muito claro, porque a gente pode estar, de novo, gerando correlações que explicam causas que têm problemas. Tá? Então, é importantíssimo esse ponto. E dependendo da base de dados, da área de atuação, tem que haver a consciência de que pode ter um grande trabalho sem nenhum resultado, né? Isso é importante, tá? Normalmente a gente percebe no começo do projeto que a gente não vai ter dados suficientes pelo aquele ciclo de auditoria que não vai dar resultado. E aí o projeto pode não seguir em frente, né, ou mudar de escopo, tá? Então, o processo é cíclico exatamente para antecipar esse investimento. A gente não vai fazer um grande investimento upfront, que a gente chama, né, vai fazer um investimento alto lá na frente. A gente tenta antecipar isso para que, se for o caso de abortar, porque não tem informação, a gente não vai chegar em conclusão, a gente faz isso antes. Tá? Ok. Isso aí. Então, bem, pessoal, só para fechar aqui, a gente está com 2 minutos aí, eu deixei aqui uma lista de treinamentos para vocês. Depois esse material vai ficar distribuído, vocês podem tirar foto, mas também, se quiserem depois vão receber esse material, tá? Então aqui eu coloquei na ordem, inclusive, o treinamento de ciência de dados, que vai falar sobre conceitos, um treinamento sobre hands-on com ferramenta open source, que vocês podem instalar na máquina de vocês, em casa, treinamento sobre a metodologia, que vai falar sobre CRISP-DM, as fases, um pouco mais aprofundado, modelagem, então fundamentos sobre modelagem estatística, linguagem SQL, para quem não conhece, linguagem Python, análise de dados do Python, ciência de dados com Python, machine learning com R, Hadoop e programação em Hadoop. Tá? Então, esses todos são treinamentos gratuitos que estão neste site aqui, cognitiveclass.ai. Ele
esse site a IBM é um sponsor desse site, então ele fornece isso gratuitamente, tá? Tem várias questões aqui que não são relacionadas a produtos IBM, são relacionadas à tecnologia mesmo. E se vocês quiserem usar, testar e ter uma plataforma de ciência de dados antes do cluster Hadoop da ProSerg estar disponível para vocês, existe uma versão do Watson Studio que ela é gratuita, vocês podem instanciar uma plataforma de Big Data para vocês, de ciência de dados, usar ela razoavelmente, né? Então você tem um volume, não é ilimitado, a IBM limita um pouco o uso, mas já a gente consegue fazer muita coisa já com essa plataforma trial. Para treinamento, ela é essencial. Ela é muito boa porque vai ajudar vocês a se desenvolver muito rapidamente, tem material muito extenso aqui dentro. E aqui a gente não está falando só de produto IBM, a gente tem todas as ferramentas open source, Python, RStudio, tudo dentro dessa plataforma. Tá? Então é um local fácil para você entrar e começar a usar ciência de dados bem na prática. Tá? Exatamente. A pergunta do Walter foi: as limitações não são em funcionalidade, só em capacidade. Então, ele vai te permitir usar 1 tera, se não me engano, são 5 GB de dados, se não me engano, que para treinamento é suficiente, e tem alguns outros serviços que vocês vão estar utilizando lá. Também lá tem uma série de recursos que ajudam vocês a se desenvolver, direcionando ou para esses treinamentos ou para outros treinamentos que a IBM também coloca. Tá? Tem alguma ferramenta de SQL. No Watson Studio, você pode instanciar um banco de dados, um DB2 free, que consegue colocar até 1 GB de dados, e lá você vai poder usar a linguagem SQL dentro de um notebook do próprio Watson Studio. Você vai poder programar SQL lá dentro. Tá? Algumas coisas sim que ele arrasta e monta, ou você pode escrever mesmo. Né? Então, eu te aconselho fazer esse treinamento de SQL, quer dizer, Learn SQL Relational Databases, que ele tem algumas dicas interessantes nesse sentido. Tá? Onésimo, só um pouquinho. Solicita o microfone, Onésimo. Só o microfone. Sim. E a inteligência artificial? Tá. Inteligência artificial é um ramo bastante amplo, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pode estar falando desde o entendimento do que a pessoa está falando, né? Então, traduzir esse som para texto, né? Isso é uma técnica de uso de inteligência artificial. Interação através de chatbot, que é um recurso hoje bastante usado também em análise de texto. E as técnicas de machine learning, que são técnicas estatísticas, algumas delas, como SVM, vetor de suporte, eles são técnicas de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em rede neural, a gente pode criar uma rede neural para criar um padrão de previsão, que é uma técnica de inteligência artificial. Então, isso um pouco meio que se mistura. Tá? Quando a gente trata de... Eu não quis chamar de inteligência artificial para também não trazer uma complexidade para o processo. Eu quis demonstrar para vocês na prática, e as questões de inteligência artificial são conceitos que vão se inserindo dentro deste universo. Tá? O Watson tem diversas APIs de inteligência artificial que você pode usar também. Tá? Tiago, tem um elogio aqui para ti no chat. Obrigado. Excelente apresentação. E o colega está perguntando se a RCI não oferta algum curso de programação Hadoop. Tá. Esse é um requisito que a gente já tem. A gente tem a gente fez um programa de treinamentos que a gente priorizou junto com a ProSergs. Tá? A gente priorizou primeiro a parte de administração necessária e acho que a próxima turma ou as próximas turmas vão ser programadas especificamente para treinamento. O Walter é a pessoa que está demandando esse trabalho. Tá? Ok? Gente, eu agradeço, não quero atrapalhar mais o tempo. Deixo aqui o meu contato para vocês, quem precisar, eu fico à disposição, meu celular, e-mail, eu tento responder sempre prontamente as pessoas que entram em contato. Tá? A gente está aqui para ajudar, espero ver vocês aí ao longo
desse ano. Obrigado.